bem-vindos para mais um programa, o Domingo dos Pequeninos do Senhor. Como já sabem, eu sou o Pequenão. E eu sou a Pequenina. E seremos apresentadores de hoje. E hoje é o 12º domingo do tempo comum. Qual será o ensinamento que Jesus quer nos passar? Mas antes, vamos ao Bom Dia do Padre. Olá, querido Padre Arnaldo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo novamente ao programa. Pequeninos e pequeninas do Senhor, boa tarde a todas as famílias que estão conectadas conosco nesta liturgia do tempo comum. A igreja nos convida a entrar no tempo comum. O que é o tempo comum? O tempo comum é quando nós refletimos sobre o nosso dia a dia com Jesus, ou seja, a vida de Jesus no nosso dia a dia, como que Jesus agiu e agia no meio dos seus. Mas também é um tempo em que nós recordamos grandes festas também, como o corpo e o sangue do Senhor, a festa da Santíssima Trindade, as festas juninas, também a festa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e tantas outras festividades dos santos e santas e de Nossa Senhora. É importante nós recordarmos que nesse tempo comum, a cor litúrgica é a cor verde. Basta nós contemplarmos aqui esta belíssima natureza que temos ao nosso redor, né? Nós podemos perceber qual a tonalidade que nos apresenta esta natureza. A cor verde. A cor verde nos convida a viver esse tempo de esperança, esse tempo de graça que o Senhor prepara para cada um de nós. Então é com alegria que eu convido vocês, nesses domingos do Senhor, a podermos assistir ao teatrinho, para que assim possamos compreender melhor esse tempo litúrgico e ouvir assim a palavra de Deus, o que ela tem a nos ensinar e nos levar a fazer a experiência de encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Padre Arnaldo, pelas palavras iniciais e por ser essa sua terceira participação no programa. Sempre é muito bom começar o programa com as boas-vindas do Padre. Já nos traz uma paz. E agora vamos para a leitura do Evangelho desse domingo. Vamos escutar a palavra de Deus que guiará a nossa reflexão. E quem vai ler o Evangelho de hoje? Nós mesmos! Então, Pequenina, qual é o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. Título do capítulo: Falar abertamente e sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois não há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-vos à luz do dia. O que vos digo aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo o que mata o corpo, mas que não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no gema. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Este é o Evangelho de hoje. Agora, volta com a gente mesmo no programa. Obrigada, Pequenão, pela linda leitura. Obrigado, Pequenina, também por ter me acompanhado na leitura e por ter substituído a Nani. E a passagem de hoje é importante. Se bem que todas as passagens do Evangelho são importantes. Não vai me dizer que ficou na dúvida novamente? Desta vez não, Pequenina. Não fiquei na dúvida, mas fiquei intrigado. Intrigado? Pequenão? Interessante. Com o quê?
No episódio da semana passada, Jesus escolheu os 12 apóstolos, passou as primeiras orientações do que fazer e ainda dá condições a eles de representá-lo. Sim, eu vi o pessoal de casa também. E o evangelho desse domingo, Jesus enfatiza aos discípulos para não temerem, para não terem medo. Observado, pequenão. Será que essas duas passagens têm relação? Se tem, qual será então o ensinamento que Jesus quer nos passar? Porque então Jesus enfatiza tanto para não temermos? Duas perguntas. Mas, para respondê-las, vamos chamar nossos especialistas de plantão. É hora de chamar a Mãe Information. Ótima ideia, pequenina! Olá, Information! Olá, mãe! Agora é com vocês! Olá, pequenina! Olá, pequenão! Bom dia! Fala, bros! Beleza? De boa, de boa. Xiii, Bromation, que cara é essa? Você tá desanimado hoje? O que aconteceu? Ah, tô de cara, bro. Por quê? Tipo assim, eu vi o episódio da semana passada que tem a passagem que Jesus escolhe os 12 discípulos, passa as primeiras orientações que eles têm que fazer e também as primeiras condições para eles fazerem o que Jesus estava fazendo. Ou seja, para serem representantes. Sim, eu vi também. Aí, bro, eu fiquei super empolgado e tive uma super ideia aqui na minha cachola. Olha só. Se a gente segue Jesus, também somos apóstolos, certo? Saca? Se somos também apóstolos, também a gente deve fazer o que os discípulos estavam fazendo, saca? Então, e os discípulos foram anunciar o reino de Deus às ovelhas perdidas, a começar de Israel. Perfeito, Bromation. Eu acho que você entendeu direitinho o ensinamento de Jesus Cristo. É preciso que a gente vá às outras pessoas para levar a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Mas qual que é o problema? O problema é que não tá dando nada certo, bro. Legal sua ideia, Information. E em sintonia com o que eu coloquei, você também pensou no evangelho da semana passada? Mas o que está acontecendo? O que não está dando certo? Tudo, pequenina. Olha só. Pra começar, eu resolvi conversar com os brothers mais chegados. Tipo assim, ó, o Franjinha, o Ponto e Vírgula, Style e Adore. Brothers que eu já tinha trocado ideias sobre Jesus com eles, bro. Tá, e o que você falou? Aí eu falei sobre o amor de Deus, falei da entrega total de Jesus Cristo, como ele ama a gente. E até aqui, tava tudo numa vibe muito boa, um show. Mas quando eu falei que a gente precisa, que a gente tinha que fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e que também que os discípulos tinham feito, e que a gente precisava rezar mais, ir mais para a missa, e também precisava obedecer e seguir os ensinamentos de Jesus, e que a gente principalmente precisava negar nossos desejos egoístas e colocar o outro em primeiro lugar. O que aconteceu? Pô, bro, não sobrou um pra continuar a conversa, bro. Todo mundo vazou. Aí, tipo assim, eu fiquei refletindo, assim, que eles não estavam num bom dia, assim, pra falar de coisas, ideias mais profundas, trocar um papo mais profundo, saca? Aí, eu fui conversar com os outros brothers, que eu não sou tão chegado assim, mas eu me dou bem, saca? Não, mas e aí, a conversa fluiu? Fluiu nada, bro. Foi até pior. Começaram a tirar onda da minha cara. Falar que eu tava falando do meu amigo invisível, bro. Pô, bro, amigo invisível, bro. Que pena. E não para por aí não, bro. Pra piorar, as duas tribos, dois grupos de amigos, de brothers, se juntaram e começaram a tirar onda de mim coletivo, bro. E começaram, tipo assim, me evitar, bro. Poxa, Information, que situação chata. Está aí uma coisa que eu não consigo entender. Só há coisas boas no ensinamento de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Coisas que fazem com que a gente queira ser pessoas melhores. Mas vejo que cada vez mais as pessoas querem falar menos sobre Deus e sobre Jesus. E que fica cada vez mais difícil termos espaço em qualquer lugar. Só, bro. É isso mesmo, pequenão. Infelizmente, essa é a real, bro. Tô sentindo isso na pele. Realmente, pessoal, é isso mesmo que estamos vivendo. Mas Jesus bem nos alertou que isso iria acontecer. E alertou desde os primeiros apóstolos. Como assim, bro? É justamente o evangelho de hoje, Bromation. Que, aliás, é a sequência do evangelho do domingo passado. Ah, mano, é exatamente esse ponto que estou intrigado e que comentei no começo do programa. Qual é a relação dessas duas passagens? A escolha dos apóstolos e o evangelho de hoje que Jesus fala para não temermos. Um evangelho está ligado no outro? Sim, pequenão, estão totalmente ligados.
Infelizmente, vivemos em um momento em que cada vez mais o mundo se fecha para Deus, para o amor de Deus e para os ensinamentos de Jesus. Cada vez mais as pessoas mergulham, se afogam em um amor egoísta, olhando somente para o próprio umbigo. Eles se fecham ao outro, ao próximo, acreditando que o que importa é somente ela mesma e que o que é verdadeiro é o que pode ser tocado, visto, cheirado, escutado ou degustado. Bro, vai ver que é por isso que eles acham que falar de Deus ou falar com Deus é conversar com o amigo invisível, bro. Sim, conversar com o amigo invisível, sim, mas muito real, muito verdadeiro. E será visível e presente se fecharmos os olhos para o mundo e abrirmos o coração a Deus. Deus só será presente na vida das pessoas que têm fé. Só, bro, falou tudo, bro. Mas, bro, não é nada fácil, bro. Pelo contrário, é até desanimador. Desanimador não, é até assustador. Agora eu tô grilado, tipo assim, tô na dúvida se vai dar certo, se alguém vai querer conversar comigo sobre Deus, sobre Jesus, se eu vou até conseguir defender Deus, vou defender Jesus, ou se eu vou fracassar e o resultado vai ser todo mundo virar de costa pra mim e eu ficar lá isoladão, bro. Bromation, suas dúvidas são muito válidas e reais. Justamente por isso que Jesus avisou no passado e avisa hoje. Não tenhas medo. Jesus está falando dos desafios próprios da nossa missão de sermos cristãos. Hoje, assim como no passado, não tenhas medo. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente seja perseguido, isolados, Mesmo que façam piadas ou falem mal de nós. mesmo que a gente não consiga e que a gente fracasse, Pequenina, pequenão, Bromation, todos aí de casa. Não tenhas medo. Muitas pessoas, para não falar a maioria, serão hostis a Deus. Não vão querer saber ou não vão responder com delicadeza. Bro, tô sentindo isso mesmo, bro. Num mundo que não aceita mais Deus e a religião, só aceita se for dentro de casa, lá no âmbito privado, sem nenhuma importância para a sociedade, para os outros, anunciar Cristo e seu convite de amor e suas exigências, bro, parece que virou algo insuportável para algumas pessoas, bro. Mas, no entanto, o ensinamento e o alerta do Senhor são bem claros. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A igreja e cada cristão, cada um de nós, não podemos calar a novidade e a vida que encontramos em Cristo. Não podemos abandonar as exigências do amor ao Senhor. Mas e o sofrimento? E as incompreensões? E o pessoal tirando piada, bro, e tirando onda na nossa cara? A gente não pode se iludir, Bromation. Essas coisas elas vão acontecer e farão parte do anúncio do Evangelho. São Paulo claramente afirmava: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Mano, está caindo a ficha aqui, estou entendendo que as perseguições, as piadas e até mesmo as ofensas, infelizmente, farão parte. Qualquer um que deseja ser fiel a Jesus e a Deus experimentará aqui nesse mundo as incompreensões e até mesmo a solidão. Mas, e daí? Como devemos agir? Devemos desistir? Como responder a essa dolorosa realidade? Com a fé que Deus nos dá. A mesma fé do Evangelho do domingo passado. A fé que é um novo vínculo com Deus, na qual Jesus refundou o novo povo de Deus. A mesma fé que Jesus construiu a sua igreja no passado e continua a construí-la até hoje. Entendeu? A fé que vem de Deus e que guiou os apóstolos. Eles foram muito perseguidos, bro, e só conseguiram seguir em frente, de superar tudo e todos com a fé. Fé que vem da presença do Espírito Santo em nossas vidas e faz com que a gente seja capaz de agir, de realizar as obras de Deus, bro. Isso mesmo, Bromation. Certamente com uma atitude de fé, colocando-se nas mãos de Deus Pai, confiando plenamente nele, da mesma forma como Jesus colocou-se nas mãos do Pai. Entendi, Amon. Não irá se sustentar na fé quem não cravar os olhos e o coração no Senhor crucificado por nós, quem não estiver disposto a participar do mistério da cruz. As perseguições de hoje dão-nos a chance de testemunhar o nosso amor ao Senhor. Importante que você colocou, pequenão. As perseguições de hoje, e eu incluo também as resistências e negações das pessoas, são oportunidades de nós demonstrarmos nosso amor ao Senhor. Só, bro, profundo isso, bro.
são oportunidades da gente demonstrar o quanto a gente ama a Deus. E agora, eu tô ligado que vai ser difícil, que tem muita gente que não vai querer saber. Mas aí eu fico me perguntando aqui na minha cachola, por que é tão difícil? Por que a rejeição? Por que rejeitam Deus, esse amor tão perfeito? Porque, infelizmente, as pessoas fecharam a Deus. Isso é o grande erro, o grande pecado. Toda a humanidade encontra-se numa situação de fechamento em relação ao Deus da vida. Encontra-se, portanto, numa situação de morte. Todos pecaram. Só, bro, como é triste a condição do coração humano, como é triste a situação do mundo. Isso porque somos egoístas, somos fechados em nós mesmos. Por isso, Jesus fala pra gente, convertei-vos. E ainda que o mundo esteja fechado no seu pecado e na sua prepotência, o anúncio de Cristo é um anúncio de uma maravilhosa novidade para a humanidade. Se nos primeiros homens iniciou-se uma corrente de pecado, em Cristo, o novo Adão, iniciou-se a possibilidade de uma humanidade nova, regenerada, transfigurada em Cristo, por Cristo e com Cristo. E ainda que incompreendida, o anúncio que a igreja faz é de vida e salvação para toda a humanidade. É verdade que o mundo crucificou Jesus Cristo, nosso Senhor. E crucifica a gente com ele, bro. Mas também é verdade que ele ressuscitou e ressuscitou aqui nesse mundo. Venceu os erros, os pecados por nós e voltou aos céus. Ressuscitando, nos ressuscita para a vida plena em Deus. E ele está sempre presente com a gente, bro, através do Espírito Santo. Só ama, entendi tudinho, entendi também o que eu tenho que fazer, bro. Eu vou continuar a levar o amor de Deus e o ensinamento de Jesus Cristo a todas as pessoas, através das palavras, mas principalmente através da minha atitude. Não importa quanto vai ser difícil, quantas resistências, quantas negações eu vou encontrar. Isso faz parte e são oportunidades de eu demonstrar o amor que eu tenho a Deus, bro. É isso mesmo, Bromation. E como você mesmo fala, falou tudo, bro. Então, se tá tudo falado, tá na hora da gente falar. Falou, brothers! Fiquei com Deus, até a próxima. Partiu! Não tenhas medo. Em um mundo cada vez mais fechado a Deus, e Deus é por amor, e aos ensinamentos de seu Filho, que é Jesus Cristo, ser cristão, e principalmente ser católico, não é nada fácil. Em um mundo no qual mais e mais pessoas se afogam no egoísmo, disfarçado de amor próprio, olhando somente para o próprio umbigo, se fechando ao outros, os ensinamentos de Jesus Cristo é algo insuportável. A vida do católico não é um passeio no parque, não é um voo em céu de brigadeiro. Mas é possível, vale a pena. Sim, pequenina, amiguinhos, amiguinhas, grandinhos e grandinhos do Senhor, vale a pena ser católico em cada segundo de nossas vidas. Pois as perseguições ocorrerão, as gozações e os isolamentos também. Mas, como nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, não devemos temer o que não mata as nossas almas. Vale a pena cada segundo, vale a pena cada pessoa. Não pare de ser cristão, seja cristão. Porque se você tiver essas perseguições, reze para Jesus, ele vai agir na sua vida. Cada ser humano vale a pena batalhar por ele, por mais perdido que ele esteja. Porque não existe pessoas más, só existe pessoas perdidas. Deus nos fez e nos fez bons. No fundo de nossos corações, no fundo das nossas almas, lá está Deus, esperando amorosamente deixarmos Ele guiar. Não devemos ter medo e nos entreguemos à vontade de Deus, assim como Jesus, assim como os apóstolos e todos os santos fizeram e foram capazes de realizar grandes feitos por Deus, trazendo amor e paz a esse mundo, tão necessitado de Deus, mas tão desobediente a Ele. Não podemos nos acovardar, não podemos negociar com o mundo que recusa Deus. Também não podemos pagar mal com mal, violência com violência, calúnia com calúnia, mentira com mentira. Não devemos nunca deixar vencer pelo mal. Não tenhamos medo, Jesus venceu o mundo. Como Ele mesmo revelou aos apóstolos, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, de esperança em esperança, vivamos e anunciemos o Senhor, certos de sua presença e do seu amor. Ele jamais nos deixará. A Ele a glória para sempre.
É, pequenão, fica aí nossa lição. É, pequenina, e nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau. Vamos agora para as bênçãos finais do Padre, a partir do pãozinho e os erros de gravação. Tchau, tchau. Aqui da Capela São Jerônimo Emiliani, aos pés de São Jerônimo Emiliani, peço a intercessão dele por cada um de vós que estáis aí, pequeninos, pequeninas, suas famílias e cada um de nós. Peçamos assim, após ouvir a palavra de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, você podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Que cara é essa? Você tá desanimado? O que aconteceu? Tô de cara, bro. Por quê? Eu tô sem peruca, bro. Ai, verdade. É a sua segunda participação aqui no programa? Tá bom, vamos começar de novo. 1, 2, 3 e já. Obrigado, Padre Arnaldo, pelas palavras iniciais e por ser a sua segunda participação no programa. Sempre é muito bom começar o programa com as boas-vindas do padre. Com as bundas-vindas do padre. Boas-vindas. Não podemos abandonar as exigências do amor ao Senhor. É a Mini puxando aqui. Sai, Mini, sai. Vamos escutar a palavra de Deus, que guiará a nossa reflexão. E quem vai ler o Evangelho? E não para por aí não, bro. Para piorar. Tá. Iniciais, e por ser essa a sua segunda participação no programa? Sempre é muito. Infelizmente farão parte. Qualquer um que queja, né? Nossa, queja. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.